Muito bem, pessoal. Então, vamos criar uma aplicação agora que vai mostrar um pouquinho sobre a questão da utilização de parâmetros por referência e por valor. Então, temos um include com a io.h, eu tenho um int main, que eu tenho comando get, depois o return 1, por exemplo. Muito bem. Então, como que vai ser a nossa função? Então, a nossa função vai ser uma função void chamada oper, por exemplo, oper. Tem dois parâmetros, um parâmetro x e um outro parâmetro y, que na verdade é um ponteiro. Então aqui eu tenho função. Então aqui eu tenho o fim da função. Muito bem. O que nós podemos observar aqui é que esse parâmetro y que aparece aqui, ele foi passado por referência. Ok? Muito bem. Então, temos agora um int, vamos imaginar a, b, por exemplo. Né? Vamos imaginar que o a é igual a 10, o b é igual a 20. Chamamos a função oper a, b. Ok? Muito bom. Nesse momento, quando nós utilizamos o comando oper a, b, isso significa que no processo de execução do programa, quando o compilador encontrar isso aqui, né, automaticamente ele precisa imaginar que esse código oper ele vai estar descrito em algum momento, em algum lugar. Na verdade, aparece aqui. Muito bem. No processo de execução, quando de alguma forma nós encontrarmos então o oper, que é o nome de uma função, ele vai fazer um jump, ou seja, vai parar a execução e vai vir para cá. Significa que o A se relaciona com X e significa que o B se relaciona com Y. No caso, o B ele é inteiro e o Y é uma variável ponteiro. Significa que se é ponteiro, aponta para um endereço. Neste caso, B não é um endereço, ele é um valor. Para que uma variável se transforme em endereço, ou que nós consigamos utilizar o endereço, usamos então o operador e-comercial. Então, significa que agora eu não estou mais me referindo ao valor de B, e sim ao endereço aonde B está sendo armazenado. Muito bem. Fazemos um printf para verificar então se houve alguma alteração no nosso código. Então, o A é igual a %d e o B é igual a percentual d. Ok? Vamos usar então o A e aqui vamos usar o B. Muito bem. E na função, o que nós vamos observar aqui? Então, por exemplo, só para que a gente possa observar, né? Imagine que o x seja igual então a o próprio x mais 10, por exemplo. E o y? Bom, se o y ele foi utilizado aqui em cima, olha só, se o y foi utilizado aqui em cima como ponteiro, significa que se eu colocar o y, por exemplo, no caso, é igual a y mais 10, ou vamos colocar mais 20, por exemplo, significa que esse y que aparece aqui, ele se refere ao endereço, porque a variável y agora é um ponteiro. Então, y contém dentro de si um ponteiro. Daí, para que esse y possa se transformar em valor, ou seja, que eu consiga acessar o valor, eu uso então o asterístico nos dois. Aqui sim, eu estou dizendo o seguinte, bom, o y é um ponteiro, aponta para o endereço, e eu quero saber qual é o conteúdo desse endereço. Da mesma forma, aqui, né, o conteúdo do endereço. Como eu vou passar aqui um parâmetro,
esse y automaticamente vai ser obtido através desse b que aparece aqui. Então, o valor 20, na verdade, não vai ser passado para o y. O que vai ser passado para o y é o endereço aonde b está sendo armazenado. Então, o endereço de b vai se igualar ao endereço de y, porque a variável y é um ponteiro. Dessa forma, quando eu fizer essa operação, eu estou querendo fazer o quê? Bom, eu quero saber agora o conteúdo de y, o conteúdo do ponteiro y, é igual o conteúdo do ponteiro y, que a princípio seria o valor 20, mais 20, eu teria então 40. Bom, vamos fazer um printf aqui para realmente verificar essa situação, né? Então, barra n, então o valor de x é igual a percentual d, e o valor de y, no caso, é igual a percentual d. Então, temos aqui x e temos aqui, então, y. São os dois elementos. Muito bem. Vamos observar aqui, neste caso em específico, que a ideia aqui é, bom, 10, quando eu passar o 10 como parâmetro para o x, né, x vai ser 10 mais 10, nesse caso aqui, ó, né, 10 mais 10 são 20, x vai valer 20. No caso, o y vai valer, então, o quê? 20 mais 20, 40. Então, ele mostra aqui, né, 20 e mostra aqui 40. Muito bem. Ao término da função, nós já observamos que o x foi feito uma passagem de parâmetro por valor, ou seja, uma cópia do conteúdo de A para x. No caso, então, as modificações que acontecem em x automaticamente não alcançam o valor de A, ou a variável A. Em contrapartida, quando eu coloco o e-comercial B, eu estou me referindo ao endereço de B. E esse endereço de B é passado para o ponteiro Y. Então, os dois compartilham o mesmo endereço. E dessa forma, tudo que acontece com o valor, o ponteiro Y, vai acontecer também com B. Então, o ponteiro Y ele vai receber aqui, no caso, como conteúdo 20, né? Mais 20 são 40, então ele retorna 40. No caso, então, o conteúdo de B era 20, ele passa a ser 40. Muito bem, então, vamos aqui, vamos salvar aqui, por exemplo, como 104, por exemplo. Vamos compilar, vamos verificar se está ok. Está compilando. A gente espera que ele compile, dê tudo certo, não tenha nenhum problema. Feita então a compilação, vamos executar, né? Como eu havia dito. Então, dentro da função, o x é igual a 20 e o y é igual a 40. E fora da função, o a continua valendo 10 e o b, que era 20, passa a valer 40. Vamos só acrescentar aqui uma mensagem. Por exemplo, printf com barra n dentro da função opr. Ok, vamos usar um barra n aqui. E aqui vamos colocar então um printf, por exemplo, falando sobre questão no programa principal. Vamos usar um barra n também. Compilamos novamente. Ele deu um pequeno erro aqui, tem dois fecha parênteses. Compilamos novamente, compilou, ok. Agora executamos. No processo de execução, então, o que nós temos aqui? Dentro da função opr, né, eu tenho o valor x igual a 20 e o y, no caso, igual a 40. Né? No principal, automaticamente o y é igual ao b, né? Compartilham o mesmo endereço, então os valores são iguais. No caso, x foi passado por valor e y foi passado por referência. A execução passo a passo. Então, vamos aqui para o cursor. Automaticamente ele está executando. Muito bem. Então, vamos acrescentar aqui a variável A. Vamos acrescentar a variável B.
Vamos acrescentar então o e-comercial B, que é o endereço, ok? E vamos adicionar então o valor de Y, que é um endereço que na verdade ele não está no contexto porque ele está definido dentro da função opr. Nesse caso, ele só vai realmente existir quando nós estivermos executando a função opr. Muito bem, então o a igual a 10, o a igual a 10 aparece aqui. Agora o b igual a 20 aparece aqui, b igual a 20. Aqui eu tenho uma chamada de função, então vamos fazer a chamada de função, ok? De tal forma que o b ele deve passar para o y o seu endereço, que é esse que aparece aqui, né? 23FF70, ok? Então vamos verificar essa situação. Passamos, a princípio o y ele não aparece aqui no contexto, né? Porque seria o valor de y, vamos ver. Então o x aparece agora, porque já foi definido. Então observamos que o valor de y e o valor do e-comercial B são os mesmos, né? Então nesse caso eu tenho que o x vai ser igual a 10, a 20 aliás, e o y vai ser igual a 40. Aí se nós observarmos então agora aqui, né, executando esse passo a passo, o que nós temos então? Nós temos que, olhando aqui, né, a função foi executada, estou dentro da função, o valor de x é 20, o valor de y é 40, ok? E ele vem para cá, agora o próximo passo é vir fazer o printf. Então o próximo passo aqui, é fazer o printf, e depois o outro printf, e depois o get. Se nós observarmos então, aqui nesse caso, o programa principal, o a igual a 10, ou seja, não modifica o valor, e o b igual a 40, porque o endereço, né, de b é compartilhado com o valor de y. Então, a gente dá Enter, vamos para a execução, ok? E nesse caso em específico, né, nós temos que existem algumas mudanças que podem ser realizadas quando você utiliza passagem de parâmetro por referência, ok? Nesse caso então, todas as alterações que acontecem no meu ponteiro y acontece também na minha variável b, que é inteiro. Bom, uma questão que a gente precisa observar nesse código é o seguinte. Bom, o y ele foi definido aqui nessa linha como sendo um ponteiro que vai armazenar um valor inteiro. Muito bem, y é um ponteiro e no caso eu tenho que asterístico y passa a ser então a referência ao valor, ao dado que y aponta. Nesse caso, então, quando nós utilizamos aqui o asterístico 20, nesse caso, significa o quê? Que eu estou pegando o conteúdo de y, né, é igual ao conteúdo de y mais 20. O conteúdo de y inicialmente é o valor 20, mais 20 são 40, e eu consigo mostrar eles aqui. Muito bem. Agora, se eu quiser fazer uma alteração nesse código, nós podemos criar aqui o que nós chamamos de uma variável local. Por exemplo, um int c. Ok? Um int c. Muito bem. Sendo uma variável local, podemos inicializá-la, por exemplo, com o valor, vamos imaginar, 5. Muito bem. Agora, eu tenho essa alteração que foi realizada aí, né, que é y, o conteúdo de y é igual ao conteúdo de y mais 20. E nós observamos que y é um ponteiro, né, e automaticamente ele não pode ser igualado a c. Então, vamos observar o que acontece nesse código. Y é um ponteiro, definido aqui em cima. C é uma variável local que existe somente dentro da função, né, do tipo inteiro. Então eu tenho aqui y endereço, c inteiro.
são tipos incompatíveis. Ok? Para que, vamos observar só a questão da compilação, né? Vamos compilar e verificar a situação. Bom, compilamos, ele está compilando, né? E automaticamente ele vai gerar uma situação, né? Essa situação acontece aqui, ó, né? Ou seja, ele fala que é uma conversão inválida. Ou seja, são duas coisas diferentes. O y é um ponteiro, é um endereço, e c é uma variável inteira. Para que os dois possam se igualar, eu teria que usar aqui então o e-comercial. O que significa isso? Significa dizer o seguinte: o y é um endereço, e-comercial também é um endereço. Então, essa igualdade ela é possível. Se eu fizer agora um printf, se eu fizer um printf agora, aqui, mostrando então com /n, né, quem é y, automaticamente precisamos usar o asterisco P, e quem é o asterisco C, que também é um percentual P. Aí eu posso utilizar o Y e o e-comercial C. Bom, nesse caso específico, a ideia aqui, vamos colocar um /n, né? Um /n aqui, um /n aqui, ok? De tal forma que aqui eu tenho então dois ponteiros, obviamente com valores iguais, porque nós fizemos essa igualdade aqui em cima. Agora, se eu compilar, né, possivelmente não teremos erros. Então, compilamos e agora vamos executar. Executamos. Muito bem. Então, o que nós observamos nessa execução? Ok? O que observamos nessa execução? Muito bem. Observamos que o valor de y é um valor hexadecimal, porque aparece o f, e o e-comercial c, que é o endereço da minha variável c, também é ou está em hexadecimal. São valores diferentes. De valores inteiros, por exemplo, né? No caso, o y, né, é um ponteiro que aponta para um endereço de memória, por isso que ele tem em hexadecimal, assim como o endereço de C. Nesse caso, o que nós podemos fazer aqui é verificar o seguinte: tudo o que acontece com C automaticamente vai acontecer com Y e vice-versa. Okay? Nesse caso específico, então, se nós fizermos agora, né, vamos compilar, vamos fazer aqui a utilização então do nosso debug. Fazendo então aqui a verificação. Vamos fazer a verificação aqui. Então, automaticamente eu tenho A igual a 10, B igual a 20. Vamos chamar a função opera. Estamos indo na função opera. Agora, automaticamente, meu C igual a 5. Vamos definir, então, o valor de x. Vamos definir, então, o valor de y. Vamos igualar aqui y ao endereço de C. Ok? Temos um comando print. Temos um outro comando print. E temos, então, um outro comando print. Bom, se nós olharmos, então, aqui, nós temos, basicamente, valores referentes ao valor de y e o valor de c. O próximo passo vemos aqui, que o get, comando get, vamos dar enter, return 1 e terminamos o programa. Ok? Então, na verdade, a gente tem uma relação aqui com os endereços, né, sendo validados, melhor, existente, né, através, por exemplo, dessa igualdade aqui. Ok? Então, é importante essa observação quando a gente trabalha com parâmetros passados por referência e parâmetros passados por valor.